Olá! Tem criança aí na sala? Se não tem, chama, que chegou a hora do Hub Criança. Oi, como vocês estão? De manhã, de tarde, de noite? Como é que tá esse finalzinho de férias? Já tá dando aquela batedeirinha assim? Ou já tá com saudade da escola? Acho que a maioria aí volta para a escola logo, logo em fevereiro, né? A gente está quase também no final da nossa temporada do Aprender e Crescer. E eu queria que vocês lembrassem um pouquinho do que a gente ouviu nas últimas histórias sobre a criação, sobre o que Deus fez, sobre Adão, sobre Eva e também sobre o pecado que entrou no mundo através da desobediência de Adão e de Eva. Lembraram de tudo isso? Não assistiram? Se não assistiram, vão lá no Hub, no canal do Hub do YouTube, que tem todos os episódios, tá bom? E hoje nós vamos conhecer uma outra história de um outro personagem. O mundo estava muito, muito ruim. A maldade estava por todo lugar. Deus estava muito triste. E aí, ele percebeu um homem, Noé. Mas eu não vou contar toda essa história, senão não tem lá história para o Senta que lá vem história, não é verdade? Para fazer um recapitular, para a gente lembrar dessa criação, a gente vai cantar de novo uma música que a gente já cantou esse mês, mas que eu tenho certeza que vocês curtem bastante. Vamos louvar e cantar? Assim vou louvar, com os nossos ursinhos, com os nossos peixinhos e com os elefantes? Vamos lá? Olha, a gente tem os animais dessa música, mas eu queria desafiar vocês a pensar em outros animais também. E fazer os gestos enquanto a gente louva. Eu vou pensar que não é borboleta. O que mais que eu posso pensar? O que vocês estão pensando aí em casa? Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo eu vou ser do mar, tubarão, ó. louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Pensa aí no animal que você quer ser agora. Um leão bem forte. Um gatinho. Miau. Um gatinho. E um cachorrinho. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou
já dei o spoiler, já falei do nome do personagem, né? Noé. Vocês conhecem Noé? Já ouviram falar da história dele? Não. Se não, não tem problema. Hoje vocês vão conhecer. Se sim, a gente vai matar aquela curiosidade de alguns detalhes, de algumas coisas que a gente quer saber sobre Noé. E para isso, quem mais que a gente pode chamar, senão a nossa Bruna Curiosa? Olá, crianças! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um episódio do Bruna Curiosa. E feliz ano novo! É a primeira vez que a gente se vê nesse ano de 2022. Bom, do mês passado pra cá, vocês sabem que eu sou muito curiosa e fico aqui nas minhas pesquisas. E aí, eu fiquei muito curiosa em conhecer um homem que viveu num tempo muito difícil. Um tempo em que tinha muita maldade, as pessoas faziam muitas coisas ruins, as pessoas eram desobedientes e era muito difícil achar alguém que amasse a Deus, era quase impossível. E na verdade a Bíblia fala que era esse homem o único que temia a Deus. E ele já era bem velhinho quando ele foi chamado por Deus para uma missão muito importante. Então, recebam com muitos aplausos o meu convidado de hoje, que é o Noé. Seja muito bem-vindo, Noé. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui no seu programa, né, e poder conversar com essa gente. É muito legal. Vamos lá. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como era nesse tempo que você viveu antes de ser chamado por Deus. Então, Bruna, eram tempos muito difíceis, né, porque faltava muito amor, faltava união entre as pessoas, né. Você pode imaginar irmão lutando, brigando com o irmão, filho brigando com o pai, os casais não tinham respeito, nossa, tinha muita competição, né? É um negócio muito difícil. É difícil viver nessa época. Entendi. Bom, mas mesmo no meio desse mundo tão difícil, a gente viu que Deus olhou para você e quis dar uma esperança para a humanidade, porque você era alguém que amava Deus e que amava as pessoas. Então, Ele te deu uma missão. Qual que foi essa missão? Então, Deus foi muito bondoso comigo. Ele me chamou e falou assim que ia ter um dilúvio. Você imagina, Bruna, um dilúvio? Ele falou isso para mim, achei muito estranho, porque eu não sabia nem o que era chuva. Morava no deserto. Mais do que isso, ele falou que ia fazer para eu fazer um barco gigante, imenso, para que a gente pudesse passar por esse dilúvio. E que nesse barco eu ia colocar um casal de cada animal existente. Doido isso, né? Bem doido. Mas quando Deus fala, ele tem que obedecer. E foi o que eu fiz. Obedeci o que ele falou e ele foi me instruindo. Entendi. E aí, eu não consigo imaginar, então, você dizendo que você fez um barco para um dilúvio, sem nem saber o que era chuva. Vocês nunca tinham visto chuva, muito menos um dilúvio, nem um barco. E como é que foi a reação das pessoas? Tirava muito sarro de mim, era gozação em cima de gozação. O pessoal passava lá só para ficar fazendo chacota de mim. Mas assim, nessas horas que eu queria desanimar, Deus ia colocar no meu coração uma certeza, uma esperança. E Ele ia me orientando, falando, ó, faça desse tamanho, tantas repartições, tantos andares, vai ser assim e assado. E eu fui, conforme Deus foi orientando, eu fui fazendo. Entendi. E ficou pronto o barco. Bom, mas vamos lá. Eu quero saber como é que foi depois que, assim, começou a chover e aí vocês estão dentro do barco. Como é que aconteceu? Então, eu estava muito apreensivo, muito nervoso, porque como é que vai se comportar esses animais lá dentro? Você imagina, Bruna, leão junto com ovelha, rinoceronte. Nossa, uns bichos que eu tinha medo de ficar perto. Eles ficaram ali junto comigo. Deus parece que fez assim, ó, os animais se comportaram. Coisa de Deus mesmo. E aí ficamos lá, 40 dias e 40 noites chovendo, e aí parou de chover. Mesmo assim, nós ficamos um tempão ainda, 7 meses dentro do barco, até o barco chegar e encostar. Ele parou em cima de uma montanha. A gente sentiu, parou em cima da montanha. Aí eu falei, como é que será que está lá fora? Como não? Nós tínhamos uma janela, pela janela eu soltei uma pomba. A pombinha foi, mas logo voltou.
Sinal que não tinha onde ela pousar. Então não era a hora ainda. Depois, logo depois eu soltei novamente a pomba. Ela foi e voltou com um galinho, com uma folha. Eu falei, opa, ela achou um lugar. Muito bom. A terceira vez que eu soltei a pomba, ela foi e não voltou mais. Eita! Por quê? Porque ela foi e achou um lugar onde pousar. Nesse instante, Deus falou que era hora de nós sairmos da arca. Poxa, então agora você vai contar pra gente como foi então a saída do barco e o desfecho dessa parte do dilúvio. Foi emocionante. Depois de todo aquele tempo esperando, Deus nos protegeu, Deus cuidou da gente, como Ele havia prometido. E quando nós saímos, nós ficamos com o coração tão grato a Deus que nós fizemos um altar e adoramos a esse Deus. E Deus, sabe o que Ele fez? Ele chegou para nós e falou assim, Noé, eu vou fazer um pacto com vocês que nunca mais eu vou fazer um dilúvio. E mais do que isso, vou deixar uma marca no céu para você nunca mais se esquecer disso. E sabe qual foi a marca, Bruna? Eu sei, mas acho que as crianças de casa podem não saber. Então eu vou contar. O arco-íris. Eu amo arco-íris. Toda vez que chove, pode ficar tranquilo que nunca mais vai acontecer isso. Por quê? Porque Deus mostrou que quando o arco-íris mostra que Ele nunca mais vai fazer isso. Porque Ele nos ama. Olha, Noé, a sua história é muito bonita. Muito obrigada por ser um exemplo, principalmente de obediência para nós. Afinal, você não sabia o que ia acontecer, mas você confiou em Deus e você obedeceu a Deus nesse desafio tão grande que Ele te deu. Vocês, crianças, vejam mais coisas da vida de Noé, porque a gente vai ficar aqui conversando e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e tchau! Tchau! Bom dia, criançada. Tudo bem? Então, tô aqui, toda trabalhada na minha roupa de ovelha, para contar a história de hoje para vocês. Já vou avisando para vocês não tirarem sarro dos meus animais da arca. Fiquem atentos, daqui a pouco eles vão aparecer. E a história de hoje é O Plano para Noé. O mundo bonito do Criador estava danificado. As pessoas que Deus havia criado não conseguiam viver unidas e felizes. Não repartiam as coisas. Não eram gentis uma com as outras. Eram egoístas e só se preocupavam consigo mesmas. Eles começaram a brigar e a se ferir. Pegaram coisas que não eram suas. Esqueceram de Deus e de como amar e preocupar-se com as outras pessoas. Deus estava triste, mas havia um homem que era bom. Noé ainda amava a Deus. Ele tentava amar outras pessoas, além de cuidar da sua família e do mundo que Deus criou. O Criador disse a Noé: "Acabou. O mal está em todo lugar. Vou fazer uma mudança total. Construa você mesmo um barco de madeira. Faça várias partes nesse barco. Ele vai ficar bem grandão, largo e alto. Construa um telhado e coloque uma janela. Ponha uma porta lateral e faça 3 andares. Eu trarei um dilúvio que destruirá todos os seres vivos. Mas eu farei uma aliança com você. Você entrará no barco com sua família. Você pegará 2 de cada animal, um macho e uma fêmea, para que eles se salvem junto com você. E pegue toda a comida que precisar. Guarde para você, sua família e para os animais. Pegue os animais e todos os tipos de pássaros. Daqui a 7 dias choverá sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Noé fez tudo o que Deus ordenou. Essa parte da história está em Gênesis 6. Bom, por hoje é só. Até o próximo episódio. Um beijo! Conferiram a história com a tia Carla? Imagine só. Então, vamos pensar e imaginar essa história toda aí. Imagine só. Você nunca viu chuva na sua vida. Você nem sabe o que é água caindo do céu. Noé era essa pessoa.
Ele não conhecia a chuva. E aí Deus chega para ele e fala assim, olha, Noé, vai chover. Ele deve ficar assim, o que será que é chuva? Mas ele fala assim, Noé, vai chover e eu quero que você construa um barco grandão. Mas será para que ele quer um barco grandão, bem grandão, né? E aí Deus vai explicando para ele. Parece conversa de doido, né? Eu acho que muitas pessoas acharam que era conversa de doido. Mas Noé era um homem obediente a Deus. Acreditava e confiava em Deus. E o que ele fez? Construiu a arca. Fez tudo o que Deus mandou. Será que a gente é tão obediente assim a Deus? Será que a gente faz tudo o que Deus nos manda fazer? Mas vocês devem perguntar aí em casa. Mas como que eu sei o que Deus vai querer para mim? Como que eu sei o que Deus está mandando eu fazer? Tem algumas formas de a gente saber. Sabiam? A Bíblia está escrito tudo o que Deus quer e espera de nós. E quando Ele quer alguma coisa muito para você, específica, que a gente fala, quando a gente fala adulto, a gente fala essa palavra específica, né? Mas assim, uma coisa que é direcionada, que é especial para você, Ele vai lá na nossa oração e sopra no nosso ouvido através do Espírito Santo. E vai falar para você o que é que Deus quer que a gente faça. E é assim que a gente ouve hoje. Não é igual como Noé ouviu naquela época, mas Deus encontra maneiras de nos falar. E além disso, Ele escreveu na Bíblia 2 mandamentos muito importantes. E que se a gente conseguir seguir esses 2 mandamentos, a gente consegue fazer muita coisa que agrada o coração de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, aquele que está ao nosso lado, como a nós mesmos. Desafio grande, não é? Então, vamos ficar com esses 2 desafios e lembrar do que Noé fez. Deus estava muito triste com toda a humanidade, mas Noé foi uma pessoa que ele falou assim, nossa, essa pessoa é diferente. Eu me alegro com ele. Ele é obediente. Ele crê em mim. Ele acredita. Ele confia. Que possamos nos inspirar e pedir a Deus para que a gente possa também, como Noé, obedecer em todos os momentos ao que Deus nos manda. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por mais essa história, Senhor, por podermos aprender contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a obedecer o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos ajuda também a entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a escutar. E também cuida de cada criança que está aqui conosco ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor entre no coração delas e que o Senhor fale com elas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E hoje, depois de alguns domingos sem aniversariantes do mês, nós temos o nosso aniversariante do mês. Quer dizer, do mês não, da semana. Boca muito bolo e guaraná, e um parabéns que não pode faltar. Parabéns, parabéns, hoje é dia de se divertir. Parabéns, mamãe e papai, porque eu acho que a Heleninha ainda é bem pititica, talvez não esteja aí assistindo, mas que Deus abençoe muito a família de vocês. E se por acaso tem algum aniversariante que a gente não sabe, mas que está nos assistindo, que Deus abençoe muito a sua vida também. E a gente se vê no próximo episódio do Hub Criança.